Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos, amigos que nos assistem, que porventura você estava vendo a sua televisão, passou aí no YouTube e viu uma figura falando que sou eu, meu nome é Milton, sou membro da Igreja Batista Permanecer em Águas Claras, e com muita alegria eu me apresento a você dizendo que você é bem-vindo a assistir conosco esta mensagem desta noite. Temos muito a agradecer ao nosso Deus. Queridos amigos e irmãos da igreja, muita gratidão no meu coração de poder estar aqui nesta noite mais uma vez. E, ó Deus, ainda num tempo que nós precisamos estar reclusos, precisamos estar em nossas residências, uma coisa importante que eu preciso dizer para você, e você já sabe, o nosso Deus não está preso, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus não nos desampara, o nosso Deus está com você também. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu gostaria de que nós fizéssemos uma leitura inicial da palavra de Deus, apenas um versículo no Salmo 103, quando o salmista Davi expressa toda a misericórdia de Deus para com ele, para com o povo de Israel. E ele diz assim, no versículo de número 17, Salmo 103, 17, diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Isso é uma promessa maravilhosa. Ele experimentou e nós também estamos experimentando neste momento de dificuldade. Nós temos passado e temos visto a misericórdia do Senhor, não só sobre as nossas vidas, mas sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Essa é a promessa de Deus para nós, e nós temos desfrutado disso. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu gostaria de que nós agora tivéssemos um momento de louvor, e eu peço a você que nós, aí na sua casa mesmo, você cante junto com os irmãos aqui, engrandeça o nome do Senhor. Creia, Ele está com você, Ele está ouvindo a sua voz, Ele quer ouvir do seu coração esse cântico que será cantado para Ele. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus por mais um dia na casa do Senhor, mais uma noite aqui. Que vontade de ver essa igreja cheia novamente, de ter você aqui juntinho, pertinho, amém? De poder te abraçar, de poder conversar um pouquinho com você, amém? Deus é maravilhoso. E a música que nós vamos cantar agora fala: se eu disser que não tenho pecado, eu faço do Senhor mentiroso, a verdade dele não habita em mim. Porque o nosso Deus, ele diz que todos nós pecamos e nós estávamos destituídos da tua glória, mas gratuitamente, pela vida do Senhor, nós fomos rendidos. Ele nos rendeu pela palavra dele, pelo sacrifício dele. Glorificado é o nome de Jesus. Mas também ele nos disse que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós vamos adorar Ele, amém? Levanta da sua cadeira, levanta as suas mãos, dê graças a Ele porque você está vivo, amém? Porque você tem um alimento, porque você tem o que vestir, amém? Ele é o nosso Deus e é Ele que tem nos suprido. Eu quero te adorar, Senhor, nós queremos te adorar com esta canção. Sua palavra
aleluia. Glória a Deus pelo sangue de Jesus, aleluias. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor, sempre mais e mais perto de Ti, Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, por este culto tão abençoado. Obrigada por este louvor, Pai. Que a Tua presença seja sempre constante, Pai, na nossa vida, Pai. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Sempre perto de Ti. Perto quero estar.
esta adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que maravilha esse tempo de louvor ao nosso Deus. E eu gostaria, queridos, de convidá-los para que nós tivéssemos um breve tempo de oração, lembrando que existe atualmente no mundo inteiro uma campanha mundial de oração, e as igrejas brasileiras estão engajadas nessa campanha mundial de oração, e a nossa igreja encampou também os propósitos, os motivos, as necessidades e os pontos que foram colocados. É uma coisa grandiosa e todos nós precisamos estar envolvidos com oração. A oração, como sempre se fala, é aquilo que não pode faltar na vida do crente. E nós, como crentes, precisamos estar orando em todo tempo. Como diz a Bíblia, orai e vigiai, e orai em todo tempo. Por isso, eu gostaria agora de lembrá-los dessa campanha de oração e dizendo que os temas que estão propostos para essa semana já estão colocados através da internet. Em vários sites estão colocando os motivos, os horários, existem salas de oração onde você pode acessar, e eu depois no final vou passar os endereços para você, os endereços eletrônicos aonde você tem esse acesso, e é importante nós nos envolvermos com isso. Quero também convidá-los para orar neste momento em gratidão a Deus, porque Ele, apesar de tudo, tem nos sustentado, irmãos. Nós somos privilegiados porque Deus tem nos guardado de todo mal. Graças nós damos a Ele, porque nós temos notícias que apenas uma pessoa da nossa igreja foi acometida com essa enfermidade, com esta virose, mas que também já está em tratamento, e certamente o Senhor já está livrando ela de morte, já está livrando dessa enfermidade, já está bem melhor. Graças a Deus por isso. Mas existem outros que nós nem sabemos que estão passando por esta prova, eu diria, do Senhor sobre as vidas de cada um. E nós, como igreja, podemos nos colocar diante do Senhor, nos rendermos ao Senhor, assim como nós cantamos agora. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças porque confiamos em Ti, conhecemos o Senhor e vamos continuar, prosseguir conhecendo o Senhor através da palavra. Eu gostaria de que você curvasse a sua cabeça onde você está no seu sofá, talvez esteja até no seu quarto, mas que você fechasse os seus olhos agora, apresentasse a sua vida ao Senhor, reconhecesse que Ele pode todas as coisas, apresente a Ele a sua gratidão pelo dom da vida, o dom maior da salvação que Ele deu a cada um de nós em Cristo Jesus, Ele tendo enviado o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, derramando ali o sangue justo por nós pecadores imundos. Que coisa grandiosa! E Ele já nos salvou, já nos libertou. Aquele que confessar com o coração, com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. A Bíblia diz isso e nós já fizemos isso. Então vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, vamos orar a Ele, vamos nos derramar diante dEle nesta hora, pedindo que Ele, Deus, abençoe todas as pessoas que estão envolvidas na campanha de oração, que Ele responda estas orações da maneira dEle, porque nós sempre dizemos, e assim que a palavra ensina, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Apresentemos-nos diante do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis-nos aqui, todos os que agora, ó Deus, se voltam para Ti. Pedimos que os Teus ouvidos estejam atentos à oração que está se fazendo a Ti, em o nome de Jesus. Pai, nós queremos, antes de qualquer coisa, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Neste tempo de provação que estamos passando, Senhor, muitas pessoas dizendo que já não aguentam mais estar dentro da sua casa, não estão mais, ó Deus, resistindo o desejo de sair, a necessidade até de sair. Mas, ó Deus, nós devemos nos lembrar, e nos lembramos agora, daqueles que estão afastados de Ti para sempre, aqueles que estão reclusos, que nunca tiveram uma experiência contigo. Ó Deus, que tristeza não ter, ó Deus, o Deus da salvação no seu coração. Nós queremos, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor, por salvação, por Tua misericórdia, assim como o Senhor teve a misericórdia com Davi, expressada neste salmo que foi lido, que o Senhor também derrame sobre nós esta misericórdia. Que venha, ó Deus, arrependimento
na vida de cada um de nós, que nós possamos reconhecer que temos sido cristãos que deixam a desejar em muitas coisas. Queremos nos quebrantar diante de Ti, Senhor. Faz de novo, Senhor, aquilo que Tu fizeste no dia da nossa conversão. Pai, renova em nós este primeiro amor, este desejo, esta vontade que tínhamos e ainda temos de estar diante de Ti, Senhor, porque nós por nós mesmos não podemos coisa alguma. Pai, nesta campanha, Senhor, agora que estamos orando e engajados nela, pedimos a Ti que haja quebrantamento, que haja, ó Deus, disposição das igrejas de se voltarem para Ti, de se arrependerem por aquilo que tem falhado na pregação do Evangelho. Muitos, ó Deus, não têm ouvido a Tua voz, têm ouvido outras coisas, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance cada uma das igrejas envolvidas. Eu quero ainda, em nome de Jesus, Te pedir, Senhor, que a ciência, o Senhor é dono da ciência, o Senhor é dono de todas as coisas, nada, absolutamente nada está oculto aos Teus olhos. A Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor observa os homens bons, os homens maus, o Senhor sabe de tudo. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar, orientar esses cientistas que estão engajados, ó Deus, envolvidos, pesquisando algo para curar esta enfermidade que tem assolado o mundo inteiro, Senhor, toda essa terra. Pai, dá, ó Deus, instrução, mostra a eles, faz, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. E nós, ó Deus, nos voltamos a Ti, dizendo: Pai, a nossa confiança não está em homens, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção está em Ti, porque, ó Deus, a Tua palavra diz que o socorro, o nosso socorro vem do Senhor, porque foi o Senhor que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Por isso nós, ó Deus, clamamos a Ti neste dia, pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, e que cada um dos que estão agora, ó Deus, orando a Ti, apresentando a sua necessidade, que o Senhor venha atendê-los para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Meus irmãos, queremos lembrar a você: fique de máscara quando você andar pela cidade, seu bairro, onde você estiver. Lembre-se de usar máscara. Vou tirar agora porque eu preciso pregar. Mas é muito bom estar aqui nesta noite. Que Deus seja glorificado. Nós estamos aqui para buscar a face do nosso Deus. Queremos lembrar, essa semana partiu para a glória a irmã Nilma, do grupo Logos. Mulher espetacular, deixou um legado grandioso para a música cristã e, acima de tudo, a sua vida, o seu caráter, ali ao lado do pastor Paulo César. Que Deus abençoe, console e conforte o coração da família enlutada. Irmãos, milhares de pessoas deixando vídeos, né, que gravaram. Estava vendo um vídeo ontem que foi deixado de 1987, como Deus usou o grupo Logos, e que Deus seja glorificado, porque a serva dele cumpriu a sua tarefa aqui na terra e foi promovida. E eu fico muito emocionado quando eu falo sobre isso, porque é o desejo de todo cristão, se encontrar com o Senhor. Para a irmã Nilma, ela está com o Senhor, está em paz, não existe mais pecado, nem doença que acometeu a serva dele. Para o pastor Paulo, que fica, ainda tem uma caminhada difícil. Deus abençoe ele e a sua família. Vamos abrir no Salmo de número 127. Enquanto você abre, eu bebo minha água. Salmo 127. O texto, nós estamos falando sobre oração, e esse é um texto, um dos 2 salmos que vem na Bíblia hebraica, que fala aqui, são os salmos de Salomão, e esse é um deles, é o 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar. Deus, lemos a tua palavra. Deus, aplica esta palavra ao nosso coração. Aquilo que o Senhor já compartilhou comigo, que eu tenha graça, fidelidade, clareza, precisão e profundidade, Senhor, na exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor me use para a glória do teu santo nome e para a edificação dos que estão me assistindo, dos meus irmãos, dos amigos que estão tendo acesso, ó Deus, a esta mensagem que está sendo passada ali nos seus lares. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o entendimento, e se o Senhor não abrir o entendimento dos meus irmãos e amigos, eles não vão compreender as Escrituras. Abre os nossos olhos, Senhor. Derrama da tua graça, ó Deus, e glorifica o teu nome nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos trabalhar esse salmo, é um salmo que eu gosto bastante. Veja, este salmo faz parte dos chamados, você vai achar em algumas bíblias, salmo dos degraus, salmo de romagem ou salmo de peregrinação. Por que isso? Porque este salmo faz parte de um grupo de salmos que estão nos saltérios, que são o grupo de salmos, os 150 salmos, que eram cantados e entoados por judeus. Nós sabemos que os judeus foram dispersos, várias diásporas do povo judeu pelo mundo. Então nós tivemos a primeira em 586 ou 587, algumas literaturas trazem 586, outras 587, antes de Cristo. Judeus foram espalhados. Depois, com a luta com os romanos, no início do primeiro século, foram espalhados de novo. Então, tem judeu em tudo quanto é lugar. Dizem que tem até judeu cearense. A gente acredita nisso. Agora, eu nunca vi um judeu paraibano. Se tiver, depois vocês me mandam alguma coisa falando, porque lá na Paraíba eu nunca vi judeu, não. Mas o que importa é que judeus de todo o mundo se juntavam em caravanas. Você pode ver isso, por exemplo, um exemplo claro é quando Jesus vai para o seu bar mitzvah, a passagem da sua infância para a vida de homem. Não existe no judaísmo a palavra adolescência, nem aborrecência, quanto mais adolescência. Existe o que? O homem jovem, quando faz o bar mitzvah com 13 anos, foi o que Jesus fez, e ali está uma caravana, possivelmente foi na época da Páscoa. Jesus estava completando ali 13 anos. Então, nessas três festas principais, a Páscoa, a festa de Pentecostes, que era da colheita de grãos, também chamado no judaísmo de Shavuot, e a festa das cabanas ou tabernáculos, que era feita ali no deserto para lembrar. Até hoje os judeus na sua casa, na frente da casa, põe uma cabana para lembrar que eles moraram em tendas e o Senhor Deus levou esse povo para a terra prometida. Então, 3 vezes por ano, os judeus se reuniam ali nessas festas e iam em romagem. Não ia só um judeu, ia um grupo de judeus daquela cidade onde eles estavam morando, e eles iam cultuar o Senhor. E o que é que eles falavam nesta caminhada? Nesta caminhada eles falavam esses salmos. São salmos de romagem. Logicamente não eram só esses salmos. Às vezes eles andavam dias para chegar em Jerusalém. Por isso que é chamado salmos de romagem, ou também salmos dos degraus, porque Jerusalém fica numa montanha. E eles iam andando, e quando chegavam no templo, a construção do segundo templo principalmente, ali haviam degraus até chegar ali no templo propriamente dito. Por isso que eles iam citando esses salmos. E esses salmos, eles vão focar suas atenções em Jerusalém, que é a cidade que Deus designou para a adoração. Foi construído o templo, e a construção desse templo foi feita por Salomão. Então, Jerusalém tem um sentido muito forte para o judeu até hoje, a cidade onde eles se reúnem para glorificar a Deus, por exemplo, nessas 3 festas. E
eles iam citando esses salmos com o passar do tempo ali na sua caminhada. Representam também esses salmos a presença, não é, daquele que vai reinar a cidade do grande rei, aquele que vai reinar, que é o Messias Todo-Poderoso, que nós já acreditamos que veio, que é Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. E ali também fala de Davi como representação desse reinado. Você vir ali em 2 Samuel capítulo 7, vai mostrar o que? Natã profetizando, né? Tem uma esposa do Natã aqui, mas é outro Natã. O Natã profetizando para Davi que da linhagem dele, Deus sempre ia manter um rei no trono. Por quê? Porque a linhagem era para sempre. E foi para sempre. Por quê? Porque quando chega em Jesus Cristo, ele morre, mas ele ressuscita, está vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Senhor. Então fala também do rei Davi como representação do rei Messias perfeito, e fala também do governo justo e perfeito desse rei, que é o reino de Deus, que nós vemos ali nos evangelhos, a propagação do reino de Deus. Jesus vem inaugurar o fechamento desse reino. Veja, desde o Pentecostes, quando há o nascimento da igreja, nós já estamos na última hora. Mas voltando para cá, os salmos de peregrinação, então, eles são 15 salmos, são lá do Salmo 120 até o Salmo 134. Se você pegar o meio desses salmos, dá exatamente o Salmo 127. Então, no Salmo 127, para trás dele tem 7 salmos, e para frente dele tem 7 salmos. Por isso que alguns autores chamam de pivô, o salmo pivô. Por quê? Os 7 salmos anteriores a ele, que vai do 120 até o 126, e quem sabe de matemática, é um intervalo fechado. Então você conta também o 126, por isso que dá 7. Então, você tem o quê? O sofrimento das pessoas subindo para Jerusalém. E o Salmo 127 vai falar de nós estarmos construindo a nossa vida no Senhor, e daí em diante, e a família também, e daí em diante, o 128 vai mostrando da esperança de viver com o Senhor. Então esse Salmo 127 faz exatamente o meio caminho entre os 7 salmos anteriores e os 7 salmos posteriores, chamados salmos dos degraus ou salmos de romagem. Então, nesse salmo que nós lemos, há 3 figuras. Veja, o hebraico ele sempre vai usar coisas concretas. E aqui, nesse texto, fica muito claro isso, porque o salmo vai falar de 3 figuras principais. Ele vai falar da construção da casa, ele vai falar dos muros, e ele vai falar da família. As 3 figuras importantes desse salmo. E veja, sobre a casa ele vai tratar sobre o trabalho. Que trabalho é esse? Ora, ele está falando da casa de Deus, então é do templo do Senhor, que foi construído por Salomão. Veja, Davi quis construir esse templo, mas Deus não permitiu. Davi gostava de uma peixeira de derramar sangue. Deus falou: você derramou muito sangue, você não vai mexer com isso. Mas Salomão vai construir. E Davi foi um governante espetacular, porque ele juntou todo o material e levantou as pessoas capazes para a construção desse templo, que era um templo muito suntuoso, uma maravilha para mostrar a grandeza, o poder e a majestade do Senhor. Então, o salmista está se lembrando desta casa e a construção dessa casa. Então, aqui fala do trabalho para construir essa casa, para o sustento. E também a segunda figura vai falar de quê? De proteção, porque vai lembrar de quê? De muros. Nós vemos no livro, por exemplo, de Neemias, a construção dos muros, e foi de uma forma milagrosa, em 52 dias, com a tríade de Satanás infernalmente tentando atrasar essa obra. Sempre não tem assim? E é o Sambalá, o nome do camarada, Tobias e Gesem o Arado. Essa patrulha do inferno estava ali constantemente falando coisas e tentando demover do coração de Neemias a construção dos muros, porque os muros representam a proteção da cidade.
E o livro de Provérbios, inclusive, fala que a pessoa que não tem o bom senso, a sabedoria, é como cidade sem muros, uma pessoa totalmente vulnerável aos ataques. Então, aqui a construção dos muros fala de quê? De proteção. E também contra a violência e contra as dificuldades, que eram bem patentes naquela época. E a terceira coisa, sobre a família, vai falar da manutenção da posteridade e da prosperidade de Deus sobre a pessoa. Veja que eu abro um parêntese para falar que prosperidade não é riqueza em si. Tem pessoas que pensam que tem dinheiro, Deus está com ela. Ora, tem muita gente que é infernal, é filho de Satanás, é um cabra, como diz lá no Nordeste, que dá nó em pingo d'água e é cheio da grana. Isso não é condição de ser abençoado. Isso pode ser, Deus pode escolher uma pessoa para abençoar a vida dela financeiramente, mas a pessoa que não tem bens, necessariamente ela não recebeu maldição do Senhor. Nada disso. Deus é quem faz essas coisas. Então a prosperidade da família, a manutenção de Deus na posteridade. E aqui ele vai falar sobre a família. Então são essas três figuras. Eu quero que quando você estiver lendo esse salmo de novo, você fique a par. A casa, a construção da casa, os muros, a proteção, e também a família, a posteridade da bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. E isso é uma coisa muito importante para você entender esse salmo. E o salmo está dividido em duas partes. A primeira é formada pelos versos 1 e 2, e a segunda parte está lá dos versos 3 ao 5. Na primeira parte vai trazer a alerta, que é o tema principal desse salmo, a respeito de quê? Do trabalho e da proteção, como eu falei, mas Deus estando junto. Se Deus não estiver junto, em vão é tudo isso. Tanto na construção de uma casa, como também é vã nós nos preocuparmos com a proteção das nossas vidas. E no segundo momento vai falar sobre o que? A construção da família. Então, a bênção de Deus na construção da família. Esses dois assuntos vão permear. E o Salmo 127, 1a, é que vai dar o norte, a base de todo o Salmo. Está nessa primeira linha, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Lembrando que no início do Salmo, nós temos o que? A relação do Salmo com Salomão. Ora, aqui tem outra coisa muito importante. Esse Salmo, por isso que ele é chamado Salmo sapiencial. Você não precisa ficar preocupado, isso não é um xingamento. É o que? Salmo de sabedoria, muito simples. Quando você fala que a pessoa é sapiente, a pessoa é sábia. Qual é a característica da sabedoria no Antigo Testamento? E o livro de Provérbios está recheado de sabedoria. É o que? Deus dá graça à pessoa, a pessoa teme o Senhor, que é o princípio da sabedoria, e ela vai conseguir viver de forma adequada para agradar a Deus. Então a sabedoria é saber viver no mundo para agradar a Deus. E Deus vai falar nas finanças, Deus vai falar na vida afetiva, Deus vai falar na questão dos usos e costumes. Tem uma lista enorme de assuntos que o livro de Provérbios trata. Por isso que o texto está começando falando que é Salmo de Salomão, porque Salomão é o exemplo do homem mais sábio que já pisou nesta terra. E também lá na frente, nós não vamos entrar nesse assunto, o homem mais insensato, que andou com Deus de uma forma profunda e depois caiu de forma avassaladora. Mas no tempo que ele andou com o Senhor, ele foi reconhecido. E a sabedoria de Salomão entra nesse salmo para nós sabermos viver a nossa vida. Imagine, inclusive, nesses dias que nós estamos passando. Então, é um salmo de Salomão. Aqui, quando ele fala de casa, o termo no original também vai falar de lar. Está vendo? Então, está falando da construção da casa, e do 3 em diante vai falar da construção de um lar. E isso é muito interessante, porque faz a ligação entre o construtor prudente e aquele que está formando uma família para que a família seja abençoada. O que nós devemos tomar cuidado logo de início nesse salmo? Tem gente que fala assim: já que Deus está falando que aqui eu não devo trabalhar, mas o salmo não fala sobre isso.
fala do trabalho sem Deus. Essa é a grande dificuldade. A pessoa vai fazer a sua vida sem a presença do Senhor. Então não está falando aqui que Deus é contra o trabalho ou a favor da preguiça. Irmãos, tinha um camarada que uma vez queria matar quem inventou o trabalho. Aí falaram para ele, quem inventou o trabalho foi Deus, lá no Gênesis. E falou assim, o trabalho só veio quando o homem caiu no pecado. Não, irmão, ele já cuidava do jardim antes. Sempre teve trabalho. Então você que é preguiçoso, você está em pecado antes da queda do homem ou depois da queda do homem. Como diz lá em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? E vai explicar por que ele está falando isso, que a formiga não tem chefe, não precisa alguém ficar chamando para acordar. Tem gente que acorda com a música do Globo Esporte nessa pandemia, né? E assim por diante, vai perdendo tempo da vida tocando a música do Globo Esporte lá por 1h30 da tarde. A pessoa está acordando, perdeu a manhã todinha, e esse tempo não volta mais, foi jogado no lixo. Então Deus não está contra o trabalho, Deus está contra alguém que faz o trabalho sem Ele. E nós temos falado aqui que isso é falta de temor ao Senhor. Então esse salmo está lançando essa palavra de alerta, ou seja, não se esqueça de considerar Deus em tudo na sua vida. Pode ser numa coisa simples, pode ser numa coisa complexa, pode ser numa coisa pequena, pode ser numa coisa grande, pode ser com poucas pessoas, pode ser com muitas pessoas. Considere Deus em tudo. É isso que o salmista está falando. E isso vem repetir a sapiência de Provérbios 3,6, que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez você está enrolado financeiramente, está ansioso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai endireitar as tuas veredas. E você vai conseguir pagar o cartão, você vai conseguir pagar. Tem gente que está devendo para agiota com idiota, não é? Parece ter uma ligação aí, mas quem é idiota é quem pega emprestado. Você tem que parar com isso. Uma vez eu atendi uma senhora, ela tinha 3 vezes a minha idade, porque eu tinha 20 e poucos, ela já devia ter 80. E ela foi lá com 6 cartões de crédito, e foi, primeiro que foi uma loucura ela se aconselhar comigo, porque eu tinha 20 e poucos anos. Primeira loucura, mas Deus usa as coisas loucas do mundo para, né, confundir as que são. Tudo bem. E aí depois ela pegou e eu falei, pois não, qual o problema da senhora? Ela falou, eu sou consumidora compulsiva. Eu olhei para ela assim, daqui a pouco ela tira os 6 cartões, e eu falei, e aí, o que a senhora vai fazer? Ela falou, não, eu quero quebrar 5 cartões, eu vou ficar com um para ficar usando, porque senão eu vou precisar ir ao banco, como é que vai ser? E eu queria que você quebrasse. Eu falei, mas é para já, o aconselhamento está feito. Peguei uma tesoura e fui cortando os cartões de crédito e orando com ela e pedindo para ela. Não sei o que ela fez depois, que ela não era da igreja, nunca mais voltou. Tomara que tenha tomado jeito, porque não é a idade que vai te dar condições para você domar o seu eu interior. Porque quanto mais velho, se não for domado, pior vai ficar. Tem velho xingando palavrão porque não corrigiu na infância ou na adolescência. Tem velho e velha olhando as pessoas de uma forma indecorosa. Por quê? Porque não foi corrigido antes. Aí quando vai ficando velho, o que vai acontecendo? Vai piorando. Pessoa que fala mal dos outros e fala que quando é jovem, quando for velho, vai falar muito mais, pior do que papagaio. Vamos nos corrigir. E o Salmo diz que nós devemos reconhecer o Senhor. O problema aqui não é o trabalho. O problema não é pagar o seguro para o teu carro ou para a tua casa. O problema aqui é você pagar o seguro para a tua casa e para o teu carro, e o outro seguro, saúde, talvez, ou trabalhar muito, talvez até em 2, 3 empregos, e não estar buscando o Senhor para que Deus abençoe. Você pensa assim, não, me resolvo. O salmista está falando, a autossuficiência é uma desgraça. É essa a mensagem desse salmo. Eu já poderia parar de pregar aqui agora. Então, como é reconhecer o Senhor? É fazer ciente ao Senhor tudo o que você vai fazer, planejar, seja uma viagem, seja a compra de um celular,
seja a compra de uma roupa, seja a compra de uma casa, seja o concurso que você vai fazer. Tem que falar em concurso, né, em Brasília, porque senão fica faltando alguma coisa. É igual um amigo meu do Rio que falou assim, que lá no final do culto sempre ora para o Deus livrar das balas perdidas, né? Aqui é para Deus abençoar o concurso. Então, significa nós orarmos ao Senhor, termos de dependência. Por isso que hoje eu quero falar sobre por que nós devemos orar em cima desse salmo. Porque a oração faz exatamente esse papel de depender do Senhor, e não sair construindo a casa, não sair fazendo planos, não sair comprando coisas, não sair falando coisas. Não, primeiro você busca o Senhor e vai. Lembra de Jesus Cristo? Passava muito tempo em oração, buscando o Pai, buscando ali antes de sair para fazer os milagres, que foram muitos. Então esse é o motivo da verdadeira oração. Irmãos, tem gente que pensa que ora, né? A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. É horrível, Elias, acho péssimo conversar com pessoas que não deixam a gente falar. É horroroso, chega a me dar falta de ar. Quando eu vou conversar com esse tipo de pessoa, eu me calo, porque eu vou me irritar. Então deixa a pessoa falar, e eu falei, tudo bem, ok, vamos embora. Porque a pessoa não dá chance para eu falar. Pois tem crente que é assim, se ajoelha ou fica de pé, ou planta bananeira, ou fica deitado, prostrado, né? E fica falando, igual o narrador de jockey, igual eu falei aqui, e pensa que orou. Não orou, isso é um monólogo, isso é uma verborragia, isso é um insulto à presença santa do Senhor. E eu falei o que Keller diz aqui, Timothy Keller fala que nós só oramos porque Deus falou conosco primeiro. A oração é uma resposta ao Senhor, mesmo que seja um pedido nosso. E muitas vezes nós jogamos diante de Deus e não ouvimos. Irmãos, nós temos que fazer como Maria, nos quedar aos pés do Senhor, olhar para os olhos do Senhor. Igual estava nesse louvor aqui, parecia que eu estava entrando no céu. Que maravilha, como é gostoso você pregar depois de um louvor assim. Eu estou livre aqui, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão espetacular. E Deus, irmãos, conversa conosco. Oração não é verborragia, não é monólogo, é diálogo, é comunhão contínua, independência com o Senhor. É você estar fazendo um bolo, tá? Eu sei que não é mais assim, põe na batedeira e você, ô Senhor, que esse bolo saia bom. Tem gente que pensa que isso é uma tolice, não é. Eu conheço um dentista, acho um homem maravilhoso. Toda vez que ele vai fazer o tratamento de alguém, ele ora: Senhor, abençoa as minhas mãos. Que emocionante, que coisa linda. Um homem professor da UNB, conhecido de norte a sul desse país, que dá curso, que inventou tese de coagulação do sangue para fazer ali a incisão do novo dente, aquele implante. E ele ora, e ele falou, sabe o que? O único que não quis que ele orasse foi um crente. Falou, não, isso é uma bobagem. Uma cabeça de bagre, né? A pessoa fala um negócio desse. Eu desconfio da crença dessa pessoa. Que, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, nos humilhar, reconhecer a nossa pequenez. Eu falei que oração também é se colocar no seu lugar e colocar Deus no lugar dele. Deus deve ser adorado, deve ser glorificado. Nós devemos nos curvar diante da santidade do Senhor. Então a oração vai o que? Demonstrar a oração verdadeira e não a verborragia. Tem gente que ora e não recebe, por quê? Tiago responde: orais e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem gente orando por coisa que não precisa, tem gente orando por dinheiro que não precisa, tem gente orando por fama que não precisa, tem gente orando por coisas que não precisa. E Deus não vai responder essa oração, porque isso não é oração, isso é exploração, uma tentativa de tirar as coisas do Senhor somente. Então a oração vai gerar isso, ou seja, considerar o Senhor, como diz aqui no Salmo, né? Aquele que constrói uma casa, primeiro pede ao Senhor. Aquele que vigia,
pede ao Senhor para Deus abençoar. Aquele que vai constituir uma família, pede ao Senhor para Deus abençoar essa família. Olha, irmãos, porque nós devemos orar? Olha, para que nós possamos considerar Deus em tudo em nossas vidas, para nós temermos ao Senhor. Isso se dá, irmãos, em 3 esferas das nossas vidas. E o Salmo diz que as esferas, eu já falei, as 3 esferas. A primeira esfera que o Salmo trabalha é a esfera do trabalho. Quando nós oramos verdadeiramente, buscamos participar de Deus, tudo que nós vamos fazer do nosso trabalho, ou o trabalho que nós pretendemos, às vezes a gente está até desempregado, o salmista mostra 2 coisas importantes aqui. E a primeira é sobre o trabalho. O templo de Salomão deu muito trabalho, irmãos. Foram anos em construção. Eu perdi a cifra aqui, mas foram mais de 140 mil pessoas trabalhando noite e dia. Pessoas carregando peso, pessoas carregando madeira do cedro que traziam lá de Irão, que era rei de Tiro e fornecia madeiras maravilhosas. Homens capacitados, por exemplo, Irão, que foi o construtor do templo, o arquiteto do templo, ele foi separado por Deus para essa obra. Deus foi separando pessoas. Você pensa que foi assim, vamos construir, tenho vontade de construir o templo. Não, houve um planejamento, houve uma busca. Davi queria construir, Deus não deixou, mas Deus deu a orientação todinha para Davi, que passou para Salomão. Durou tempo, pessoas, trabalho, economias do povo de Israel foram colocadas ali. Então, o trabalho do templo foi muito dispendioso, e tudo passou pela orientação e aquiescência de Deus. Davi era um homem de oração, Salomão era um homem de oração. Inclusive Salomão pede sabedoria a Deus para fazer aquilo que o templo necessitava. Meus irmãos, não foi de uma hora para outra. Por exemplo, trabalho planejado, trabalho arquitetado, trabalho orado, buscado na presença do Senhor. É isso que eu acho interessante. Então, o trabalho é dado por Deus, mas eu tenho que buscar a sabedoria de Deus para esse trabalho. Eu preciso de Deus no início do trabalho, eu preciso de Deus na consecução do trabalho, eu preciso de Deus na orientação para como esse trabalho vai ser feito. Todo o nosso trabalho só será como foi o de Salomão se nós considerarmos Deus nesse trabalho. Tem crente que não ora porque tem medo da vontade de Deus. Irmãos, isso é uma bobagem do mundo. É a mesma coisa a pessoa dizer que Satanás é bom. Dá para entender a contradição? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E tem trabalhos que Deus não quer que você faça. Tem empregos que Deus não quer que você assuma, que vai acabar com a tua espiritualidade. Irmão, tem crente que só pode viver em sofrimento e dificuldade. É melhor entrar no céu assim do que não entrar, meu irmão. Porque se Deus der uma trégua, a pessoa volta para o pecado. E Deus sabe. Qualquer trabalho que você for fazer, pergunte ao Senhor: é da tua vontade? Tu te agradas? Mesmo que você olhe, tudo está perfeito, mas pode não ser perfeito aos olhos do Senhor. E aquilo que Deus não te responde, ou melhor, te responde com um não, vai ser bênção para você. Você não vai entender no momento, talvez você vai achar estranho, mas Deus está no controle da sua vida e Ele tem o melhor para os seus filhos. Qual é o pai? Jesus falou que vai pedir um ovo ao pai, o filho, e vai dar um escorpião. Se o filho pede peixe, vai dar uma cobra, um basilisco. Quanto mais, homens de pequena fé, se pedirem o Espírito Santo, Deus não vai dar?
Porque a oração mais poderosa do universo para começar um trabalho, para continuar no trabalho, para terminar um trabalho é: seja feita a tua vontade. É a oração o tempo todo, para começar o trabalho, para andar no trabalho e para finalizar o trabalho. Temos que considerar Deus em tudo, orar, pedir: Senhor, envia a tua orientação. Às vezes, meus irmãos, sabe por que o trabalho não dá certo? Porque você começou no trabalho errado. Talvez você está me ouvindo e você vem com aquela história que o diabo gosta disso, da autocomiseração, mas é um nojo, é um escarro, é um vômito satânico que entra no coração da gente muitas vezes. Eu não valho nada, eu não sou nada. Para com isso. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A Bíblia diz que nós temos que chorar sim, mas temos que andar e temos que semear. Temos que andar e temos que semear. Temos que trabalhar. Temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Às vezes você fica com essa conversa durante anos, talvez, porque você está fazendo um trabalho que Deus não está nesse trabalho. Deus está falando com você nesse momento. Às vezes você está fazendo um trabalho que não agrada o Senhor. Pode agradar a família, pode agradar a comunidade, pode agradar os amigos, mas não agrada aquele que você tem que agradar, que é o Senhor do universo. Você não vai prestar conta aos seus amigos, você não vai prestar conta nisso aí à sua família, você não vai prestar conta à sociedade, você vai prestar contas no dia que Deus te levar. Ele vai perguntar o que você fez com o que Ele te deu. Dá para entender? Às vezes é um trabalho que Deus não está, ou talvez é um trabalho que Deus quer que você esteja e você está agindo errado. Tem gente que pede um emprego, aí Deus dá, e a pessoa esquece da igreja. Irmãos, tem gente tão mesquinho, é coisa do diabo mesmo, que a pessoa arruma um emprego, para de dar o dízimo, para de contribuir na igreja. Por que não? 10%, o cara dava 10% de 100, 10 reais. Deus está no negócio. Aí o salário sobe para 10 mil. 1000 não. 1000 não. É o inferno que te espera. Isso é coisa de Satanás, que é mão de sovina. Porque Deus é abundante na sua criação. Ele é grande, Ele é poderoso. Quando a bênção de Deus chega sobre uma pessoa, vem para ela e para quem está perto. Faltava óleo em Israel, faltava farinha, e o profeta Elias foi para a viúva de Sarepta. Comida zero. Uma viúva, uma mulher que não tinha marido, uma mulher que não trabalhava, uma mulher que passava necessidade com um filho. E o profeta chega: isso é coisa de profeta mesmo, viu? Fala: ó, tem alguma coisa aí? Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo na botija. Prepara um bolinho aí para mim, que eu estou morrendo de fome. A mulher deve ter pensado: meu Deus, não tem nem para mim, nem para o meu filho. Agora esse profeta com milão vem garfar minha comida, meu miojo de tomate, o único que sobrou. A miojo de tomate só gosta quem gosta mesmo. E é bom porque ninguém come, fica para o final do mês, para a gente comer depois na sexta-feira, não é? Ou então depois do culto e assim por diante. Pois bem, resumindo a história, o profeta Elias, a mulher obedece esse homem, ele come e depois traz essa vasilha aqui, põe a mão, pega outra vasilha, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, foi enchendo, e farinha e tal, não encheu. A mulher montou uma fábrica de óleo chamada Jeová Jiré.
Ouça o que eu estou te falando. Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando no nome do Senhor dos Exércitos, o construtor mor, o arquiteto do universo. Comece o trabalho com o Senhor, mas não só comece, continue com Ele. Que lindo, aquele leproso foi curado pelo Senhor, 10 foram curados. Já está tudo bem, já estou curado, agora vou voltar para a malhação, a pandemia está acabando. Só um voltou e era samaritano e adora o Senhor, porque entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos lábios do Senhor. Ele volta para agradecer. Você tem que começar no trabalho certo, mas você tem que se manter certo. Senhor, me ajuda, me dá graça. Vê se há algum caminho tortuoso, endireita as minhas veredas. Tem gente que começa bem e termina mal. Os reis de Israel foram assim. Do norte todos começaram mal e terminaram mal. Do sul alguns começaram bem e terminaram mal. Pouquíssimos começaram e terminaram bem. Você não pode abrir mão disso. Ouça o que eu estou te falando. Deus é capaz de trocar você de trabalho porque você está no lugar errado. Basta você falar: Senhor, tem misericórdia, tem alguma coisa errada, e Deus vai te trocar. Ou então você começou certo e está fazendo bobagem, deixou de orar, deixou de vir à igreja, deixou de comungar, está achando que o cartão de crédito é celestial. A seca vai vir. Pois é hora de se arrepender. Se você estiver tanto começado errado, ou começou certo e está errado, é hora de se arrepender. A Bíblia, meus irmãos, sabe como é que você tem que fazer agora a oração. Você tem que falar para o Senhor: Senhor, me perdoa, eu coloco tudo diante de Ti, passa os Teus olhos, vê aquilo que está estranho, e eu quero renovar a minha aliança contigo nesta noite. A verdade é uma só, meus irmãos. A verdade é uma só. A pessoa pode trabalhar sem considerar Deus no que está fazendo, mas vai ser inútil. Inútil vai ser levantar cedo, dormir tarde, trabalhar e ralar pelo pão, como o salmista diz. Sabe por quê? Porque a quem considera o Senhor, enquanto está dormindo, Deus está abençoando ele. Porque a pessoa que está no trabalho errado, ou começou no trabalho certo e está errado, é uma pessoa que não tem paz, não tem tranquilidade, vive ansioso, vive preocupado. Porque falta a paz de Deus no coração, falta comunhão com Deus, falta vida aos pés do Senhor, de considerar: Senhor, olha, considere e vê se esse trabalho te agrada. Pois bem, pode até trabalhar, mas não vai ter frutos. Não vai ter frutos. E Deus aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, ou em outra tradução, Ele dá sono ao trabalhador que o considera. Que coisa linda, irmãos, poder deitar e descansar, sonhar até com o céu. Agora, coisa péssima é a pessoa que fica rodando na cama, pensando na conta, pensando no que tem que pagar, pensando nisso, pensando: agora com essa pandemia eu vou perder o emprego. Para com isso. Se perder, perdeu. Deus vai te dar solução. Deus é especialista em trazer portas onde não existem. Moisés sai do Egito, uma multidão, irmãos. Alguns estudiosos dizem 2 milhões de pessoas, outros 3. É gente pra caramba. E ele está na frente, o mar vermelho. De um lado esquerdo, cordilheiras. Do outro direito, cordilheiras. Não tem para onde fugir. E atrás o exército de Faraó. E Moisés ainda vai orar. E Deus fala: por que clamas a mim? Manda o povo que marche. Você está duvidando? Pisa nessa água, bate o cajado.
E Moisés fez, bateu, as águas se abriram. Irmãos, Deus é especialista em abrir caminho num lugar que você nunca imaginou que vai ter esse caminho. Pode ser no cemitério, pode ser no deserto, pode ser no Iraque, pode ser nos rincões mais distantes desse país, que não tem ninguém, tem uma casinha. Se a pessoa estiver considerando Deus, Deus está com ela ali naquele lugar. Me perdoem, essa é a minha veia pentecostal. Deus vai fazer grandes coisas. Essa é a verdade. Segunda coisa, a segurança, irmãos, é outra esfera. E agora as nossas vidas, como é que vai ficar? Irmãos, nós devemos tomar conta. Põe máscara, tem umas máscaras tão bonitas. Brasileiro é criativo demais. Você vai lá, mostra Coreia do Sul, máscara tudo branca, todo mundo igual. Você vai aqui, tem máscara de time, tem máscara. Eu vi uma boca rindo um dia desse, uma senhora, ficou até cômico. Põe a máscara, toma cuidado, passa álcool gel, evita estar junto em aglomerações, mas se tiver que pegar, vai pegar. E ele vai se desesperar, vai pular da ponte? Eu quero dizer que a nossa irmã Adriana já saiu do quarto. Louvado seja o nome do Senhor, poderoso, grandioso. Agora eu quero ser mais contundente. A pessoa pode até morrer pelo Covid. Se ela morreu com Deus, ela está no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Triste é você ver uma pandemia, não poder sair, ficar infectado e não saber para onde vai. Pois o mesmo princípio para a segurança também, essa esfera é: considere Deus. Irmãos, o que é que Deus está falando? Pague seguro. Tem gente que fala assim: Deus vai guardar o meu carro, vou deixar as portas abertas. Idiota! Você está fazendo igualzinho, está indo no papo de Satanás. Não é Deus que está falando. Falou para Jesus: tira-te daqui, porque darás ordens aos teus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí Jesus falou: arreda daqui, né? Como se falasse assim: chuta que é laço. Nós pagamos seguro para não usar. Nós pagamos seguro de saúde para não usar. Quem gosta de ir para o hospital? Só o médico, irmão. E olhe lá, hein? Enfermeiro, e olhe lá. O pessoal da saúde, e olhe lá, se gosta. Por exemplo, eu sou pastor, tenho que fazer enterro. Eu detesto ir no cemitério, mas tem que ir. O mesmo princípio, os muros. Quem circunda as muralhas para aqueles que estão lá guardarem a cidade é o Senhor, que dá sabedoria, que dá graça, que dá força. Eu gostei muito da oração do Milton. A ciência é de Deus, irmãos. Tem gente que fala: ciência e fé, que bobagem. Tudo é de Deus. Tudo que é bom é de Deus. E Deus está dando uma graça para esses homens. Daqui a pouco tem essa vacina. E Deus quem deu? Não fui eu que pesquisei em Harvard. O outro, em Oxford. Aí o outro, não, foi lá na França. Foi Deus quem deu, foi Deus quem orientou, foi Deus quem soprou, foi Deus quem levantou. Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que falam: não foi a minha inteligência. Vai cair, é um trabalho que não vai dar certo. Então o salmista compara a proteção dos soldados na muralha à proteção divina. Se não tiver Deus no negócio, pode ter o exército mais poderoso, mais capacitado, e não vai ter vitória. Deus é tão lindo e tão poderoso e tão extraordinário que Ele fez um exército de mais de 180 mil homens caírem. Sabe o que? Uma coisa, um medo que Deus pôs no arraial, que o profeta Eliseu falou: amanhã a conta aqui vai se vender coisas aqui por 1 centavinho. Pessoal, o chefe da guarda falou, deu risada. Como é que é? As mulheres estão comendo seus filhos. Você vem falar isso? Pois é, Deus vai mandar, você vai ver e não vai comer. Tem mais essa.
E foi o que aconteceu. Por quê? Porque a saúde de Deus, a bênção de Deus veio sobre aqueles leprosos que voltaram para contar do que aconteceu lá naquele exército. E aí o que aconteceu? O povo passou pela porta. Irmão, o povo com fome é duro, hein? E povo com muita fome também. E povo que não come há semanas, muito mais. Eles passaram e o comandante estava na porta. Adivinha o que aconteceu com o comandante? Chuteirada nele, na cara, pisaram na cara dele, no corpo. Ele foi subjugado pelos pés daqueles que correram pelo alimento. Ele morreu, ele viu e não comeu. Segurança quem dá o Senhor. Irmãos, tem gente, como eu falei, que não ora, joga palavras diante de Deus. Nós não podemos confundir palavras de boca para fora com oração. Deus não ouve a oração sem fé. Deus não ouve. Eu não conto aquela história aqui que eu ouvi de uma velhinha que era costureira lá no Nordeste. Ô velhinha oradora, irmãos. Senhor! E a máquina dela pifou. Me dá uma máquina, nem que seja velhinha. E ficou orando. Deus mandou o quê? Máquina velhinha. Sabe o que essa mulher falou? Se eu soubesse que Deus ia responder, eu pedi uma máquina nova. Porque ela não cria. Às vezes, irmãos, nós recebemos, não é porque nós temos fé, porque alguém teve fé por nós. Tem gente que Deus levanta para nos abençoar, mesmo nós não merecemos nada. Por quê? Porque Ele sabe que nós não vamos confiar. E Ele escolhe. Essa é a grandeza do Senhor. Portanto, irmãos, não é da boca para fora. Veja o que Tiago diz. Tiago diz, capítulo 1, versos 5 a 7: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidades e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque ele vai explicar quem duvida como é que é. E ele, como um bom judeu, dá um exemplo de quê? De uma figura. Que figura? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. É isso, não é oração. A pessoa só jogou as palavras, mas ela não crê no Senhor. E diz que Deus não se agrada. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Tem pessoa que pede ao Senhor proteção, mas não crê na proteção do Senhor. Irmãos, a proteção de Deus é contra o mal. Aqui nesse momento, para ter esse culto, chegar até você, o louvor, a pregação, o início, Deus está designando anjos para trabalhar em nosso favor, porque diz que os anjos são espíritos ministradores a favor ou a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos estão trabalhando com a espada desembainhada, estão nos dando a graça de poder falar, de poder pregar. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, porque o mundo espiritual determina o físico. Deus falou e o mundo se fez. Deus guarda do mal, do vil tentador. Deus guarda diretamente as nossas vidas desse mal. Deus nos guarda indiretamente. Como eu falei, a gente paga o seguro para quê? Para não usar, mas o seguro nos protege. Gente que teve perda total, colocou o carro, voltou, o carro não estava mais lá. Porque tem crente que pensa que o carro do crente não vai ser roubado. Deus às vezes permite que seja roubado para quê? Para os propósitos dele. Porque tem crente, irmãos, põe o coração no carro também. Tem homem que ama mais o carro do que a esposa. Se pudesse colocar o carro assim no apartamento, na cama dele, no lugar da esposa, ele faria. É murrinha, é seguro, mas quando é com o carro gasta 20 mil. Irmãos, Deus protege através de uma pessoa, através da polícia, através dos guardas, através da segurança pública. Deus nos protege. Deus nos protege da pandemia através dos cientistas. E nós podemos orar ao Senhor, buscar o Senhor para a nossa proteção. Mãe, eu quero te dizer, não é você que protege o seu filho em primeiro lugar.
Você não é onisciente, não é onipresente. Teve um pai uma vez que orava a Deus assim, né? Senhor, toma conta do meu filho, toma conta na universidade, toma conta da saúde dele, toma conta do fígado, toma conta do coração, toma conta do pé, toma conta, Senhor. Aí veio assim nele: por que você não ora para Deus tomar conta em vez de ficar orando por esse tanto de coisa? Uma vez eu fui orar com uma pessoa, e a pessoa orando por um avião: abençoa a hidráulica do avião, abençoa a elétrica do avião, abençoa os pilotos. E foi orando. Quando terminou, eu falei: você esqueceu de orar pelas poltronas. Será que Deus precisa desse detalhamento todo? Às vezes nós estamos falando por causa do nosso coração, mas Deus protege, Deus sabe de tudo. Deus é muito mais sábio do que Santos Dumont, irmãos. Deus está guardando os nossos filhos. Quando você for orar pelo filho, ore para que Deus seja glorificado na vida dele, guarde a vida dele, proteja. E acredite nessa proteção, porque Deus se agrada disso e vai estender a mão sobre esse menino, sobre essa menina. Irmãos, o princípio é o mesmo, que Deus é quem nos guarda realmente. Não é o seguro, não é a medicina, não é a ciência, é Deus quem nos guarda, Deus quem nos protege. Se nós não reconhecermos Deus na proteção da nossa casa, nós vamos fracassar, nós não vamos dar conta, nós não temos condições, vamos ficar ansiosos, gastar energia, gastar tempo, dinheiro, e serão insuficientes, porque em vão vai guardar a cidade, o vigia. Por quê? Porque não começou com Deus. Pode ser o vigia mais poderoso, o vigia que não dorme no serviço. Terceira e última esfera, a nossa família. O salmista focará dos versos 3 ao 5 na família, e representa o que para o israelita? A posteridade, de Deus ser glorificado em mais uma geração. Por isso, irmãos, a Bíblia enfatiza tanto o ensino que o pai tem que inculcar. Inculcar, irmãos, não é falar assim: filhinho, quer ir para a igreja hoje? Vou até tomar água. Se você quiser ir para a igreja, tem essa não, irmãos. Você vai para a igreja, põe a roupa, e você vai pedir a Deus graça. O filho não vai entendendo nisso, às vezes vem resmungando, mas Deus está contigo. A palavra diz inculcar. Deuteronômio 6, de 4 a 9, fala com teu filho no caminho, porque o pai ensinava uma profissão para o filho. Vai cavando lá a terra e falando que eu sou o Deus da terra, o Deus Todo-Poderoso, que manda semente, que manda estações, que manda chuva, que manda fertilidade. Fala do Gênesis, fala do Êxodo, vai falando. Voltou para almoçar com o filho à mesa, fala também do meu poder, que eu sou o único Senhor. Depois trabalhou de novo, vai falando no caminho, no trabalho, voltando, vai dormir, fala de novo para o teu filho que em paz eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. É o tempo todo. Se você não faz isso, a Globo vai fazer. Se você não faz isso, a série vai fazer. Se você não faz isso, o colega da escola vai fazer. O coração do seu filho depende de que você inculque a palavra nele. Fale, repita, ore com ele, mesmo ele com a cara feia. É você confiando no Senhor e reconhecendo que Deus está nesse negócio. Pois eu falo aqui de alguém que odiava a igreja, odiava pastor, odiava a Bíblia. Eu ia forçado. Sabe o que é? Ir para EBD com um solzão e a rede de vôlei postada na frente da minha casa. Eu ia... Não é possível, que igreja chata. Ai, que culto. E me levava para a vigília. Eu ficava pensando: nossa, eu queria ir para água mineral, não queria ir para a vigília não. Horrível. Eu fui assim. O que aconteceu? Hoje eu sei como é importante e agradeço. Então, falar o tempo todo, orar pelo seu filho, orar pela família, orar para que a sua família seja dirigida pelo Senhor. 3 decisões que o seu filho vai ter que tomar na vida, você querendo ou não.
E tem pai que quer tomar a decisão pelo filho. O filho nunca vai sair da sua saia, não vai ser homem, não vai ser mulher, não vai decidir a vida, porque tem decisões que ele tem que ser preparado por você para ele fazer a vontade do Senhor. A decisão pela profissão, qual a profissão que seu filho vai seguir? Tem pai que tenta manipular, é um horror isso. Qual é que dá mais dinheiro? Ou então, qual é que dá mais status? Aí vai lá e manipula, e você tem que ser isso. Igual um amigo meu que terminou o curso de Direito falou: Elias, agora eu posso fazer Física. Qual é, cara? Direito com Física tem tudo a ver, hein? Não, que eu fiz Direito para o meu pai, agora eu vou fazer o que eu gosto. Não adianta, pai. Você tem que mostrar, você tem que orientar. Ele é quem vai decidir. E se decidir com a ajuda de Deus, melhor ainda. Vai ser uma profissão maravilhosa. Calvino falava que nós devemos buscar aquilo que for mais importante para servir a sociedade. Profissão. 2. A área afetiva. Seu filho vai ter que decidir. Tem mãe que fala assim: não quero ser sogra não. Tem que te dizer, é isso que te digo. Vai ser sogra, minha amiga. E é melhor ser sogra de uma pessoa, seu filho ou sua filha, escolher uma pessoa para casar com a tua ajuda, e sabendo que Deus está nisso. A posteridade vai escolher. São escolhas difíceis. O que é que precisa? Considerar Deus. Senhor, põe a tua mão. Às vezes você não vai nem falar aqui, você vai falar nos bastidores. A oração dos bastidores é uma oração poderosa, mãe, pai. Às vezes você está vendo um namoro porque a pessoa é mais velha e ela sabe de muita coisa, e o filho pensa que sabe tudo. E o pai às vezes vai falar: não, você não sabe de nada. É assim, meu amigo. Você pensa, eu já fui filho assim dessa idade. O que é que o pai faz? Ora nos bastidores. Senhor, Senhor, vai. Daqui a pouco, se o namoro não vem de Deus, rompe. Aí daqui a pouco acha uma pessoa e você fala: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha que pessoa maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor está sendo consultado e considerado para o seu filho. E 3, a quem ele vai servir como Deus. Ensinar desde criança, orar com ele. Você às vezes pensa assim: ele não está nem prestando atenção, mas está, ele sabe. Essa é uma palavra muito importante. Aqui o texto diz: filhos, os filhos são como flechas. E o que aljava é o lugar onde põe flecha. Então, encher a aljava de flechas significava naquela época o quê? Proteção da casa contra o inimigo. Os filhos fortes. Os irmãos de Davi, o pai de Davi tinha 8 filhos, 3 eram do exército e protegiam a casa, davam segurança. Quando iam disputar em juízo, dava força para o pai. E também os filhos depois tomavam conta dos pais, inclusive sustentando os pais. Isso em Israel é muito comum, é uma bênção de Deus para o filho fazer isso. Porém hoje, irmãos, o que seria isso? Seria exatamente nessa época, seria que os filhos possam dar continuidade à obra do Senhor, possam servir ao Senhor. Como é lindo hoje você ver pais que já estão mais velhos e os filhos fazendo culto, e os filhos falando: olha mãe, se você não tivesse me levado para a igreja, eu não estaria hoje aqui. Às vezes até pregando, às vezes até cantando no louvor, fazendo uma obra na igreja. Por quê? Porque a mãe começou, porque o pai começou. Tem mãe e pai que levavam os filhos para a igreja e ia dormindo no colo. Eu sei de família que tinha 3 filhos, e os filhos iam bambeando para a igreja e andando a pé, longe. Quando chegava no culto, às vezes as irmãs da igreja tomavam conta dos filhos. Mas todos estão na igreja, todos estão firmes no Evangelho. Isso aqui é muito importante para dar continuidade à igreja, aos projetos do Senhor, à obra do Senhor e à vida do reino de Deus aqui na face da terra. Irmãos, 3 coisas que nós vimos hoje aqui nas esferas, tanto do trabalho, como também da proteção e como da nossa família.
algumas coisas que eu quero fechar agora como aplicações. A razão primordial para orarmos é: devemos considerar Deus em tudo. Se você não orar assim, a sua oração não é oração diante de Deus, jamais será ouvida. Segunda coisa, Deus não é contra o trabalho e a favor da preguiça, jamais. Deus é a favor do trabalho que começa com Ele. Terceira coisa, a consequência de sermos independentes de Deus é insuficiência. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, trabalhar muito para conseguir o pão. Não vai dar certo, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles estão dormindo. Quer dizer que eles não trabalharam, mas eles descansam no Senhor trabalhando. Quarta coisa, talvez você trabalhe muito, investe muito em segurança e dedica muito do seu tempo à família, porém não está vendo o fruto do seu trabalho. Talvez você está faltando com Deus em oração. Talvez Deus não está se agradando de você, porque você faz tudo isso, coisas excelentes, mas sem colocar Deus, sem considerar o Senhor. Que você possa voltar hoje e dizer assim: Senhor, eu lamento e me arrependo, pois eu tentei construir a minha casa sozinho ou sozinha. Perdoa-me, constrói a minha vida segundo a tua vontade, tira tudo o que está errado. Eu quero construir a minha casa na rocha, com a motivação certa. E Deus promete a você paz, frutos do seu trabalho e rendimentos, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O que você vai fazer com essa mensagem que Deus falou contigo? Qual será a tua atitude para corrigir o seu erro da arrogância e da autossuficiência? Eu faço, eu vou, eu consigo. Sem Deus não vai conseguir. Você não vai ter o fruto do penoso trabalho. Você vai orar a partir de agora pedindo a ajuda de Deus. Você vai voltar para a igreja para reconhecer que sem Deus você não vai conseguir. Você vai procurar alguma pessoa para ajudar você em oração. O que você vai fazer? Eis a questão. Que nós possamos, como salmista, possamos trabalhar, nos proteger e constituir e trabalhar pela nossa família, mas colocando Deus a par de tudo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te adorar nesta noite, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor tenha misericórdia da nossa soberba, da nossa arrogância, Senhor, de não temermos o Senhor quando queremos trabalhar, quando queremos nos proteger, quando queremos estruturar a nossa família sozinhos. Nós voltamos ao Senhor hoje para dizer: tens misericórdia de nós. Livra-nos, Pai, dessa arrogância, dessa autossuficiência, e que o Senhor tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados e sare o nosso coração. Nós pedimos por aqueles que estão nos assistindo, que haja arrependimento verdadeiro e mudança vinda do Senhor. Ó Santo Deus, que esses lares possam orar considerando a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos nesta noite agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém. Eu queria deixar para você, se você quiser entrar em contato conosco, aparecer no vídeo no final os locais de contato. Nós não podemos ter contato físico, mas você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, você pode usar o e-mail para se comunicar conosco, pedindo uma orientação. Nós podemos fazer isso por câmera, vídeo, conferência, podemos conversar por voz, mas que você não fique sozinho ou sozinha, você busque ajuda. E nós queremos te ajudar, e pela graça de Deus nós podemos te ajudar. Que Deus possa te abençoar. Vamos ter agora alguns avisos, e logo após nós vamos cantar de novo, adorando o Senhor e fechando este culto. Que Deus possa te abençoar ricamente. Irmãos, acabamos de ouvir uma mensagem que nos encurrala, nos põe contra a parede,
nos mostra da necessidade que nós temos de nos voltarmos e nos dedicarmos mais à oração. Eu gostaria de lembrá-los de que nós estamos participando de uma campanha mundial de oração durante 10 dias. Não só a nossa igreja ou as igrejas do Brasil, são igrejas do mundo inteiro que estão envolvidas em oração, dizendo: orar vale a pena. E eu gostaria de lembrar que a AMID tem organizado este movimento de oração há 15 anos e muitos países estão envolvidos. São apenas 10 dias de oração, mobilização mundial em oração. Eu gostaria de lembrar você, e eu também vou fazer isso, de nos envolvermos com a nossa família, convidar a nossa família, escolher uma estratégia para orarmos. Você que tem filhos, como foi dito na pregação, faça o culto doméstico, sente com seus filhos, ore com seus filhos. Nós que temos pequenos grupos na nossa igreja, estamos orando através dos pequenos grupos, das reuniões virtuais, através da internet, temos envolvidos em oração. Você que ainda não está envolvido, invente algo, faça algo para você participar. Agora, como participar? 3 estratégias. A primeira delas: defina uma hora que você vai estar envolvida com oração. Você mesmo vai dizer: não, eu só posso orar das 9 até as 9h30, das 9 até as 10 horas. Coloque no seu celular ali um alerta, ele vai te chamar, vai te despertar, para que você não esqueça, não se afaste e não deixe de cumprir com esse compromisso. Faça parte deste movimento. Entre nas redes sociais da campanha, acompanhe e compartilhe o que está sendo feito. Tem através do Instagram, no endereço @CMOBR, você vai ter todas as informações, todas as necessidades que são apresentadas, motivos de oração. Através do Facebook, Campanha Mundial de Oração Brasil. Através do YouTube, através da TV AMID no YouTube, você vai ter todas as informações. Vão passar para você os motivos diários que todo mundo está orando. Então envolva-se, vamos nos envolver em oração. Nós precisamos orar mais. O Senhor nos chama à oração. Hoje fomos instigados, motivados a orar mais. E outra coisa, eu lembro, dia 31, no encerramento desta campanha mundial de oração, às 15 horas foi definido esse horário, onde todas as igrejas do mundo inteiro, as pessoas envolvidas em oração, neste mesmo horário, estarão mobilizadas, pleiteando junto ao Senhor, através da oração. Então eu conclamo a você que nós nos envolvamos nessa oração, nesse movimento mundial de oração, e no dia 31, às 15 horas, dobre o seu joelho, apresente-se diante do Senhor, apresente a nossa nação diante do Senhor. Nós precisamos uma visitação do Senhor, em nome de Jesus. Amém.